Boa noite, galera. Professor Walter Almeida de Matemática. Vamos trabalhar um pouquinho, um conceito bem superficial de potenciação, algumas dicasinhas, uma coisa rápida, beleza? Bom, a primeira coisa que eu quero lembrar vocês são os jogos de sinais, ok? Você precisa lembrar disso aí para deslanchar nesse conteúdo com mais facilidade. Quando você vai operar sinais, sendo multiplicando ou dividindo, se os sinais forem iguais, seu resultado sempre será positivo. Se os sinais forem diferentes, sempre negativo. Lembrando ainda que essas comparações devem ser feitas aos pares. Não é proibido fazer de outra forma, mas é a forma que rola mais facilmente, ok? Então vamos seguindo aqui o jogo. Bom, a primeira coisa que eu quero lembrar vocês é o conceito de potenciação. Bom, a primeira coisa, o que é uma potência? Bom, a potência é o produto de fatores iguais. Então se eu tenho um número e multiplico por ele mesmo algumas vezes, por exemplo, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Eu multipliquei o 2 por ele mesmo 4 vezes. Então eu tenho 2 à quarta potência. Seria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Mas vamos ver isso aqui de uma forma mais clara aqui na tabela, tudo bem? Então bora lá, galerinha. Eu tenho aqui a elevado a n é igual a b. O que isso quer dizer? Que esse n manda você pegar o a e multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes para obter b. Então vamos entender isso aqui na prática. Bom, outra observação, o A eu chamo de base, o N eu chamo de expoente e o B, o resultado, é a potência. Então nós temos alguns exemplos aqui, por exemplo, 2 à quarta. Então o que seria isso? Eu tenho que pegar a base 2 e multiplicar por ela mesma 4 vezes, tudo bem? Bom, é uma multiplicação sucessiva, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, certo? Bom, esse primeiro par aqui, mais vezes mais dá mais. Esse segundo par aqui, mais vezes mais dá mais. Multiplicando mais vezes mais, meu resultado será positivo. Tá ok? Bom, vamos agora então ao próximo exemplo. Agora eu tenho um 3 negativo elevado a 2, né? 3 negativo elevado a 2. Então vamos brincar com ele aqui. Então eu tenho menos 3 multiplicando menos 3, da forma que é o ideal para você entender. Eu tenho um par. Lembra que eu acabei de falar? Multiplicação de sinais iguais, resultado positivo. 3 vezes 3, 9, beleza? Então, vamos anotar aqui uma ordem que eu acho interessante. Primeiro você faz sinal multiplicando sinal. Depois você faz número multiplicando número. E depois vamos ter uma terceira possibilidade aqui que a gente vai ver depois, ok? Bom, então nós temos aqui menos 2 elevado a 3. Então eu vou pegar a base menos 2 e multiplicar por ela mesma 3 vezes. Ok. Então olha lá. Menos vezes menos dá mais vezes menos vai dar menos. E 2 ao cubo são 8. Porque é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um outro detalhe interessante. Olha que coisa bacana. É uma conclusão que a gente vai chegar, que vai facilitar um pouquinho a vida de vocês. Tudo bem? Eu vou fazer ela de forma mais rápida para encurtar o vídeo, mas seria interessante a gente fazer vários exemplos até construir ela sozinhos. Mas vamos lá. Aqui, se vocês forem observar, eu tenho a base negativa nos dois casos. No primeiro caso, meu expoente é par, no segundo ele é ímpar. Olha que interessante. Base negativa de expoente par, resultado positivo. Então essa é uma conclusão importante a chegar, hein? Base negativa com expoente par, o meu resultado sempre será positivo, ok? Base negativa com expoente ímpar, o meu resultado foi negativo. Então, resultado negativo, ok? Isso é uma máxima que vale para toda a potência, para facilitar um pouquinho a tua vida, ok? Bom, o quarto e último exemplo aqui, nós temos uma fração. Então, o que acontece? Meio ou 1 sobre 2 ao cubo. Então, eu vou ter o numerador ao expoente e o denominador também. Então, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 2 ao cubo seriam 2 vezes 2 vezes 2. Multiplicação por 1 ele é elemento neutro, permanece 1. E 2 ao cubo já fizemos aqui em cima, já sabemos que é 8. Beleza? Então vamos seguindo aqui, galerinha. Nós temos alguns casos particulares. São algumas conclusões que vão facilitar
para que você não precise ficar fazendo cálculo no futuro. Então olha lá que interessante. Primeiro caso particular. Todo número elevado a 1 é o próprio número. Então olha lá que interessante. 2 elevado a 1 é 2. 3 elevado a 1 é 3. Menos 2 elevado a 1 é menos 2. Vamos criar um último elemento aqui. Vamos pensar numa raiz de 5 elevado a 1. Então já sei que todo número elevado a 1 é o próprio número. Então minha resposta continua sendo raiz de 5. Firmeza? Bom, o próximo caso particular diz o seguinte: todo número elevado a 0 é 1. Então está aqui. Afirmativa. Todo número elevado a 0 é 1. Então é só 2 elevado a 0 é 1. 1 sobre 2 elevado a 0 é 1. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Perceba que tanto faz o número ser negativo, positivo, inteiro ou irracional, o resultado sempre será 1. Beleza? Só grafar esse daqui para ficar, dar um padrão aqui de identidade. Bom, o próximo e último caso particular diz o seguinte: todo expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente positivo. Então olha só que interessante. Aqui isso aqui deveria estar assim. A elevado a menos n é igual a 1 elevado a 1 sobre a n positivo. Então olha que interessante. Isso aqui, esse a elevado a menos 1, na verdade é a sobre 1. Por quê? Porque toda fração, quando não tem denominador, é 1. Então olha o que aconteceu. Eu peguei o denominador e joguei para o numerador. Peguei o numerador e joguei para o denominador. E eliminei o sinal negativo. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui para vocês entenderem mais claramente. 3 elevado a menos 2. Então, se não tem denominador, significa que é 1. Então, se estava 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. Ok? Sobre o mesmo expoente 2. Tranquilo? Simples assim, beleza? Bom, vamos ao segundo exemplo. Está 2 sobre 3, então tem que ficar 3 sobre 2, certo? E aqui o quarto, o expoente 4 permanece. Observa que nessa propriedade, nesse caso, como é que chama? O caso particular, eu só me preocupei em excluir o sinal negativo, era a única coisa que atrapalhava. De resto, eu vou atuar como eu atuei aqui em cima, beleza? Respondendo dessa forma. Tranquilo? Então vamos seguir aqui. Dentro desse conteúdo, o que é mais importante, o que é imprescindível que vocês não errem de forma nenhuma e que entendam muito bem, são as propriedades de potenciação. Aí eu vou fazer algumas observações importantes. Primeiro, elas só podem ser aplicadas para bases iguais. Então, uma base tem que ser idêntica à outra, tudo bem? Segunda observação. Quando você aplica a propriedade de potenciação, você não está muito preocupado em resolver isso até o final, ok? Você vai normalmente reduzir essa potência a uma base só, tudo bem? Ao menor número que você possa reduzir de bases, para ficar mais claro. Então vamos lá, a primeira propriedade, diz o seguinte: se você estiver multiplicando duas bases iguais, você vai repetir essa base uma única vez e vai somar os expoentes, beleza? Então repete essa base uma única vez, soma expoente. Simples, vamos fazer aqui embaixo, rapidaço. Então, exemplo A. 3 elevado à quarta potência multiplicando 3 ao quadrado. Perceba que a base é 3, então ela permanece inalterada. Mas eu escrevo ela só uma vez. E aqui em cima eu vou somar 4 mais 2, 6. Beleza? Muito tranquilo, muito simples. Exemplo B, 5 ao cubo multiplicado por 5 à quarta. Então eu vou deixar o 5, 3 mais 4, 7 e está terminado. Bom, quero chamar a atenção de vocês para um exemplo C aqui que eu vou criar, para ver se a gente consegue construir uma situação interessante, porque às vezes esse conceito foge um pouquinho e é importante vocês lembrarem. Vamos botar aqui um 5 a 7 vezes 5 elevado à quarta potência. Tudo bem? Mas vamos colocar um sinal negativo aqui nesse numerador, ou nesse expoente. Então o que acontece? Está multiplicando, é a primeira potência. Repete a base uma vez e soma os expoentes. Então eu vou ter 7 mais menos 4. Observa que eu tive que criar um parêntese, porque agora eu tenho dois sinais, ok? Então eu vou ter que multiplicar esses sinais.
Então eu vou repetir essa base, 7, mais vezes menos dá menos, ok? Então 5, 7 menos 4 são 3. Então observa que quando os sinais forem diferentes... Cai, por favor, Cauã. Aí não. Quando os sinais forem diferentes, haverá uma subtração. Tá ok? Bom, a gente chama isso de soma algébrica. Vamos então aqui pensar na segunda propriedade. Ela diz o seguinte: quando você tiver uma divisão de potências com bases iguais, você repete a base uma única vez e subtrai o expoente de cima menos o de baixo. Pode ser escrito em forma de fração ou pode ser escrito na forma de divisão normal. Um número dividido por outro, subtrai expoente. O primeiro menos o segundo, se for montado na forma de divisão, ou o de cima menos o de baixo, se for montado na forma de fração. Tudo bem? Então vamos matar aqui agora, por exemplo, para ficar normalmente mais claro. Então eu tenho 2 elevado à sexta potência, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais legível, né? Então eu tenho aqui 2 elevado à sexta potência sobre 2 elevado à quarta. As bases são idênticas e há uma divisão. Repete essa base uma única vez, subtrai o expoente de cima menos o de baixo. Ok? Então, só isso. Beleza? Lembrando que quem tiver a habilidade já pode fazer a divisão direta. Já pode pensar o seguinte: 6 menos 4 e colocar a resposta, ok? Bom, aqui ele está anotado na divisão tradicional que nós estamos acostumados. Então, conserve essa base uma única vez e vou fazer 8 menos 2, que dá 6, e terminou a segunda propriedade, beleza? A terceira propriedade ela diz o seguinte: se você tiver uma potência de outra potência, você repete essa base uma única vez e multiplica a de dentro pela de fora, beleza? Então vamos chegar aqui, vamos fazer o exemplo. Então olha lá, 5 ao cubo elevado ao quadrado. Então eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo 2 e está resolvido o meu problema. 3 vezes 2, 6. Ok. Bom, essa mesma propriedade vai se aplicar se ela for uma fração. Quando não tem expoente é 1, então eu tenho 1 vezes 4 e 1 vezes 4 também. Então vai ficar 3 à quarta. Ok, galera? Só isso, simplão. Quarta e última propriedade diz o seguinte: se você tem um produto de potências, uma multiplicação de bases diferentes, e tiver uma potência lá fora, o que você faz? Aplica o que a gente chama de distributiva. A primeira multiplica de fora e depois a segunda também multiplica de fora. Percebe? Então vamos lá entender isso aqui, como é que fica? Então olha lá. 3 ao quadrado multiplicado por 5 à quarta. Tudo isso elevado à sétima potência. Eu vou pensar em 2 vezes 7 sobre o expoente de 3, então vai ficar 3. 2 vezes 7 são 14, que multiplica. Agora eu vou pensar no 4 vezes 7, que é o expoente do 5. Então 5, 4 vezes 7, 28. Beleza? Deixa eu só deixar esse número menos feinho aqui. Então, ficou feio do mesmo jeito, mas pelo menos dá para ler agora. O último exemplo, lembrando que quando não tem expoente, é 1, ok? Então você tem um 5 vezes 3, 5 vezes 3, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Aqui termina essa parte de potenciação, beleza? Deixei alguns exercícios para vocês, certo? E espero que vocês façam. Qualquer dúvida, só dá um alô no WhatsApp e a gente tá junto, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aí, viu?